Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Quem está feliz, dá um glória bem alto para Jesus. Se você está triste, dá um glória também, querida. Que maravilha, né? Não tem ninguém triste. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você estiver triste e não tiver coragem de dar um glória, pode dar, porque a alegria vem dele. Entendeu? Nem todos os dias estamos bons. Há dias que são dolorosos. Há dias que nós não queremos chorar, mas choramos. Mas é bom porque o nosso Deus conhece a nossa necessidade. E se você chora, pode ter certeza que Ele tem um poder de transformar essa lágrima no sorriso. Amém? Abra as vossas Bíblias Sagradas. 2 Reis, capítulo 3. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandecido é o nosso Deus. Que diz assim a palavra do Senhor no verso 1. E Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel, em Samaria. E no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que fizera seu pai. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode tomar vosso assento, adorando o nome do Senhor. Querido, esta palavra que nós acabamos de ler, fala-se de o rei de Israel, por nome de Jorão. E nesse capítulo de número 3, narra-se uma história de uma batalha que ele teria que começar por ser afrontado, assim a palavra do Senhor diz, pelos reis dos Moabitas. A palavra do Senhor diz que depois da morte de Salomão, as 2 tribos vai se dividir e formar-se 2 reinos. O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, a capital é Samaria. E o reino do sul, a capital, Jerusalém. A palavra do Senhor diz que no reino do norte, em Israel, o rei é Jorão. E no reino do sul, o rei chamado Josafá. Como acabamos de ler no primeiro versículo, fala que o rei Jorão, ele não reinou bem perante os olhos do Senhor. A palavra do Senhor diz que o rei Jorão, depois da morte do seu pai, ele vai reinar, não reina bem. Mas porém, lá no reino do sul, Josafá é fiel, é temente ao Senhor. E a palavra do Senhor diz que após a morte de Acabe, a Bíblia diz que o reino ali dos Moabitas pagava impostos. E eles agora não vão querer mais pagar. E nisso o rei de Israel, ele não se alegra e ele começa a pelejar, começa a planejar uma guerra contra o rei dos Moabitas. A palavra do Senhor diz que ele vai chamar Josafá para ir com ele a esta peleja. Ele vai chamar Josafá para lutar com ele esta peleja. Quando nós olhamos para este cenário, nós vemos aqui um rei que teme ao Senhor e um rei que não teme ao Senhor. E quando nós olhamos para este texto, vamos ver que eles vão para o deserto de Edom. E ali Josafá também convoca o rei de Edom para também pelejar contra os Moabitas. A palavra do Senhor diz que eles vão rodar ali por 7 dias, vão ficar rodando e a água vai acabar. Vão acabar se a água, eles vão precisar de água. Porque um exército sem água não sobrevive. Um exército sem água não tem como ir adiante. Quando olhamos neste texto, eu começo a ver o agir de Deus. A ver que Deus, Ele tem uma resposta. A ver que Deus, Ele pode fazer milagre. Porque aqui a atitude, a escolha, não foi Deus que falou.
para o rei de Israel ir pelejar. Não foi Deus que falou para Josafá ir. Mas eles foram. Eles foram para pelejar. Mas agora a circunstância não está favorável a ele. O que eu quero que você entenda aqui nesse momento, nesta hora, é que Deus, Ele não, quando não fala e você vai, você não pode culpar Ele porque dá errado. Porque muitas vezes nós queremos culpar a Deus porque algo deu errado. Quantas vezes que nós colocamos a culpa em Deus por algo que deu errado. Não podemos fazer isso quando nós tomamos a nossa opinião, quando nós fazemos a nossa ação, quando nós tomamos as nossas atitudes e que algo de errado, não tem como nós colocarmos a culpa em Deus. O culpado é eu e é você. O culpado não é Deus. Quando nós olhamos para este cenário, nós vemos que agora o rei de Israel vai começar a colocar a culpa em Deus. Ele vai começar nesse instante a dizer que Deus levou eles para morrer. Ele começa a colocar de todas as formas a culpa ali, mas quando nós olhamos para Josafá, é diferente a atitude de Josafá. Josafá não está questionando, Josafá não está colocando a culpa em Deus, mas Josafá quer ouvir Deus. A diferença está aí. Que muitas vezes, em vez de nós buscarmos a ouvir a Deus, a ouvir o que Deus tem para falar conosco em meio da dificuldade, nós questionamos, murmuramos, desfalecemos o nosso semblante. E não é isso que Deus quer que nós fazemos. Deus quer que nós o buscamos, que nós o encontremos. Quando estão ali, não tem mais o que fazer, não sabem mais o que fazer. Se eles continuar, vão morrer. Se voltar, vão morrer. Mas eles agora estão em busca de quem? De Deus. Josafá procura em meio do povo se havia algum homem de Deus, algum profeta no meio deles. Alguém vai dizer que naquela região se encontrava Eliseu, um profeta ali que andava junto com Elias. E o que Deus fizera pela vida de Eliseu e de Elias era conhecido por todos. Deus era glorificado pela vida desses profetas. Então Josafá vai falar para o povo que a voz, a palavra de Deus está com ele. E a Bíblia diz que eles vão descer ao encontro dele. O que me chama a atenção é que quando ele fala, vamos descer, é um segredo para a nossa vida. Quando nós encontramos no meio de dificuldade, no meio de lutas, de batalha, estamos vivendo nos dias atuais que não está sendo fácil. Mas a solução ela está em quem? Em Deus. Não tem como questionar a Deus por isso está acontecendo. Não temos que colocar a culpa em Deus porque isso está acontecendo. É a ação do homem. É a atitude do homem, é a escolha do homem. Os erros são humanos. Mas há um Deus de vitória. Há um Deus de bênção. Há um Deus que marcou encontro comigo e contigo aqui nessa manhã. Há um Deus que te trouxe aqui. Há um Deus que tem um propósito na sua vida. Esses homens estão buscando o quê? Buscando a voz de Deus. E você nessa manhã também vem buscar a voz de Deus. A palavra de Deus está aqui. É ela que traz resposta para mim e para a sua vida. O que faz a diferença é de que jeito que nós buscamos a Ele. A Bíblia diz que quando eles chegam diante de Eliseu, Eliseu vai falar palavras duras que o rei de Israel não queria ouvir. Ninguém queria ouvir. Ele vai dizer que se não fosse Josafá, nem o encontro deles ia, nem a visita deles queria. Não queria nem olhar para a cara
do rei de Israel. Não receberia. Sem compromisso. Fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. Mas por causa de um servo fiel, temente a Deus, ele recebe. E a Bíblia diz que ele manda buscar um tangedor, um instrumento para ser tocado. Louvado o nome do Senhor Jesus Cristo. O louvor atrai a atenção de Deus para a sua vida. O louvor, ele quebranta. O louvor prepara o cenário. Quando nós vemos o louvor começando antes da palavra, não é para encher até a hora da palavra, não. É para preparar o cenário. É para estar propício a ouvir a Deus. Porque quando nós louvamos o Senhor, Ele recebe no trono da glória dEle. E quando Ele recebe no trono da glória dEle, Ele se manifesta e fala com o seu povo. Ele ouve o seu povo, Ele responde o seu povo. É através do louvor que nós chamamos a atenção de Deus. Não é só o louvor de instrumento, mas da nossa vida. Será que estamos apresentando a Deus um louvor com as nossas vidas, com o nosso andar? É isso que chama a atenção de Deus, é isso que forma um cenário para recebermos a palavra de Deus. A situação está diversa, eles não têm saída. Mas Deus vai manifestar, Deus vai falar. E quando Deus fala, querido, Ele cumpre com a palavra dEle. Nunca vi um justo ser desamparado por esse Deus. Quando você vai olhar dentro da Bíblia Sagrada, você vê o povo clamando, você vê Deus respondendo, você vê Deus fazendo o sobrenatural. E agora não é diferente nesse cenário. Se Deus não fizer o sobrenatural, esse povo vão ficar todos à mercê, não vão passar dali, não vão conseguir ir adiante, não vão conseguir voltar, eles vão paralisar ali, vão morrer todos ali. Podem tentar, mas sem Deus não vai ter jeito. Precisava do sobrenatural. De repente você se encontra nessa situação. Não sabe o que vai ser adiante, não sabe o que vai ser se retornar. Mas deixa eu te dizer, o dia de amanhã só pertence a Deus. O dia de amanhã não pertence a mim, a você. Se algo acontecer de bom, glória a Deus. Se não acontecer, glória a Deus a si mesmo. Tudo pertence a Ele. A Bíblia diz que eles vão começar a tangir, vão começar a louvar, a adorar. E a mão do Senhor vai vir sobre Eliseu. Olha Deus intervindo na situação, olha Deus atendendo o povo na necessidade. A palavra do Senhor diz que agora o Senhor vai falar com Eliseu. E Eliseu vai falar para o povo, para que o povo vá e abre naquele deserto muitas covas. Porque não havia água, mas Deus ia prover água. No deserto, querido, como encontrar água? A Bíblia diz que não ia haver, a palavra do Senhor diz que não ia haver vento e nem chuva, mas ia haver água. O sobrenatural ia acontecer. O sobrenatural de Deus ia acontecer. E sabe o que acontece? A palavra do Senhor diz que lá em Edom, a chuva cai. Chove, 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 a ponto de transbordar. As barragens se romper. E a água descer. E chegar naquelas covas, querido, e encher tudo. Encheu tudo. O povo que estava com sede começa a beber. Não só o povo, o gado. Todo mundo começa agora a beber daquela água. Sabe o que é isso? É o milagre de Deus acontecendo. A providência de Deus acontecendo. Deus fez o sobrenatural acontecer longe dali. Longe daquele deserto. Mas a água chegou. Deus vai romper barreiras, obstáculos.
para socorrer o servo fiel dele. É por isso que nós não precisamos preocupar com o amanhã, no que fazer. Mas entender que esse Deus, é Ele que está na minha e na sua vida. Mantendo o pão. Mantendo o dia de amanhã. Muitas vezes preocupamos com pão, preocupamos com tantas coisas que há por vir amanhã, mas esquecemos que o provedor, Ele nos garante a providência. Nós esquecemos que o provedor nos garante a segurança. Quantas vezes ficamos aflitos, desesperados, angustiados. Quando nos sentimos assim, querido, dentro da tua casa, dentro do teu lar, coloca um louvor. Faça essa experiência. Dentro do seu carro, indo para o trabalho, coloque um louvor. E você vai ver a diferença no ambiente. Você vai ver a diferença no ambiente, vai te conduzir a falar com o Pai. Na hora que você menos imaginar, você já está dialogando com o Pai. Tem pessoas que passam por aflição, fica desesperado e não consegue buscar uma resposta. Mas a resposta, ela vem do alto. A resposta, ela vem do Senhor. O salmista é bem claro quando escreve o Salmo 121, dizendo que o socorro só vem do Senhor. E do Senhor que fez os céus e a terra. Ele é bem claro a dizer isso, porque ele viveu isso. Quando nós vemos a história de Davi, você vai ver grandes lutas, grandes batalhas que ele não tinha possibilidade nenhuma de vencer. Mas há um Deus que era maior do que toda adversidade. Há um Deus maior do que todas as barreiras que cruzaram a frente dele. Um Deus que deu vitória, deu estratégia, um Deus que cuidou, que zelou. E o Deus que cuidou de Davi, ele não mudou, ele continua cuidando dos seus. E grandes homens e mulheres também estão aqui. Mas por que grandes? Porque com esse Deus nos tornamos grandes. Ainda que somos pequenos, mas diante dele, com ele, nós tornamos grandes. Sabe por quê? Porque com ele você vence as forças malignas. As lutas que não é enfrentada com a mão. As lutas que não são enfrentadas visivelmente. Como vencer esse adversário sem ele? Como vencer essas lutas sem ele? Mas quando você entra no mundo espiritual e você começa a entender o que está por trás de tudo, o que está envolto em tudo, o que está acontecendo, você começa a ficar atemorizado. Mas quando você olha para o alto e vê o Senhor maior do que todas as coisas, você começa a se alegrar, regozijar e dizer: só Ele é Deus, só Ele tem o poder, tudo está nas mãos dEle. Ele é o Senhor no céu, na terra, em todos os lugares. Ele é um Deus que provê maná no meio do deserto. Ele é um Deus que quando o povo está caminhando, está sentindo frio, Ele provê o calor. Está sentindo calor, Ele provê a nuvem para trazer a sombra sobre o seu povo. Você não está entendendo o que eu estou te dizendo aqui nesta manhã? Há um Deus querido que está cuidando de você. Há um Deus que te chamou, te escolheu, você é escolhido, chamado por Ele. Há um Deus que não aceita aliança, há um Deus que Ele tem um domínio. Ele não precisa aliança com o governo, Ele não precisa aliança com ninguém. Ele é soberano, Ele é maravilhoso, é Deus forte, Deus poderoso. Ei, querido, o que o homem não está encontrando solução, o que o homem está buscando para essa doença e não está achando, deixa eu te dizer, o Deus da nossa vida, Ele tem o controle nas mãos dEle. Ele pode mudar a minha, a sua história. Ele pode entrar dentro da tua casa e transformar o cenário.
cenário, Ele pode entrar dentro da tua família e transformar o cenário, Ele pode restaurar casamento, Ele pode restaurar família, Ele pode restaurar, querido, tudo aquilo que parece impossível, esse Deus pode. Ele confunde toda a ótica humana para abençoar a mim e a você. Ele mexe na nação, se for possível, para abençoar a tua família, se você crê nisso. Pastor, o que é isso? Ele mexeu em todo o cenário no Egito para salvar a família de José. A promessa de Jacó. Ele mexeu com toda a estrutura no Egito para salvar uma família. Ei, Deus que é o mesmo, não mudou. Tu não está entendendo o poder desse Deus. Ah, se você entendesse o poder desse Deus, tu ia entender que Ele é Deus e não tem mais para ninguém. É por isso que o louvor diz, só Ele. Nada além dEle. Somente Ele. Adora Ele com a sua vida. Adore Ele com a sua família. Adore Ele no meio de andar, falar. Adore Ele em todas as maneiras, em todos os aspectos. Está difícil? Confia. Eles não tinham mais solução. Saíram sem direção e não tinha mais solução. O que eles planejavam não deu certo. Em meio da caminhada tiveram que parar e solicitar um auxílio, um socorro. A nossa trajetória começou quando nós nascemos. E conforme vamos crescendo, vamos aprendendo. Tomamos escolhas erradas. Consequências, às vezes, não são aquelas que queremos. Ela dói, machuca. Mas você tem oportunidade aqui nessa manhã. Você tem oportunidade quando Ele te chamou. Você tem. Para entender que Ele é um Deus que conduz. E quando somos conduzidos por Ele, eu não quero te dizer que tudo vai ser 100% maravilhoso. Porque as lutas, elas faz parte para que nós chegamos à nossa conquista. Sem luta ninguém venceu. Sem luta ninguém vai vencer. E com as lutas aprendemos no dia a dia. Mas a certeza de um dia chegarmos lá e recebemos o nosso galardão. Porque a corrida só termina quando chegarmos lá em cima. Só termina quando Ele nos chamar. Sabe o que é interessante dessa corrida que nós estamos participando? É que os nossos olhos não conseguem ver o final. E temos que caminhar pelos olhos da fé. Pelos olhos da fé, guiado pelos olhos da fé. Sem saber o dia de amanhã. Mas na certeza que Ele está conosco. A palavra do Senhor diz que o exército dos Moabitas descobriram que Israel estava indo para pelejar contra eles. Estavam prontos, preparados. E a Bíblia diz que aquela água, ela desceu. Amanhecer do dia, o sol bateu sobre aquela água. E eles viram como se fosse sangue naquela água. Mas a questão é porque a cidade de Domé, ela tinha um solo avermelhado. Então quando aquela água desceu, ela desceu avermelhada. O sol bateu, pareceu sangue. E eles disseram consigo mesmo. Eles guerrearam entre eles. Estão todos mortos. E foram para saquear e pegar os bens de valor. E a Bíblia diz que quando chegaram lá, encontraram o povo bebendo ali a água, quem sabe o café ali naquele momento. E o povo sai a peleja. Israel sai a peleja. E a Bíblia diz que eles começam a vencer.
E vão vencendo e vencendo. Sabe o que é isso, querido? É Deus confundindo o seu adversário para te dar vitória. E a Bíblia diz que quando eles chegam dentro da cidade deles, um ato profano vai acontecer. Os reis dos amonitas vai sacrificar seu primogênito. E nisso Israel não participa com o profano e voltou para trás. Mas a vitória foi certa. Deus deu a vitória para Israel, a promessa de Deus se cumpriu. A palavra de Deus através do profeta se cumpriu na vida daqueles homens. O que eu quero que você entenda é que Deus também vai cumprir na sua vida. Deus vai cumprir na tua vida. Há situações em que Ele vai agir. E o sobrenatural vai acontecer. Se põe de pé, querido. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandecido é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Engrandecido é o nosso Deus, querido. Deus tem milagre para a sua vida. Deus tem providência para a sua vida. Eu louvo a Deus porque na data de ontem, o meu pai desceu as águas. Num dia oportuno eu vou contar um pouquinho da nossa história familiar. Saí de casa com meus 13 anos. Meu pai sempre alcoólatra. Mas ontem a vitória chegou. Não só aceitou, como também se batizou. O que era impossível aos olhos humanos. Quantas palavras negativas eu ouvi a respeito da minha família. Mas pensa num Deus que entrou mudando tudo. Pensa num Deus que entrou fazendo o sobrenatural acontecer. É o mesmo Deus que está aqui, querido. Talvez você só ouviu palavras negativas, mas há um Deus positivo aqui nessa manhã. Encurva a tua cabeça. Eu quero que você fale com Ele. Eu quero que você nesta hora faça a sua oração. Estamos encerrando já o trabalho, mas o dia continua. Sem Ele é impossível vencermos, mas com Ele já vencemos. Agradeça a Ele nesta hora. Deus vai operar milagres aqui neste lugar. Tem pessoas a ir embora. Enfermidades vão sair do corpo dele. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, Espírito Santo, continua falando, Senhor, com a tua igreja. Deus, eu ministro, Pai, diante da vida deles, Pai. A transformação, Pai. A restauração, Senhor. A purificação, Senhor. Converte, ó Pai, os corações, Pai, para que se achegue ao Senhor, para que assim possas alcançar, Pai, o sobrenatural do Senhor. E assim, Papai, nós agradecemos o Senhor nesta manhã, crendo em nome de Jesus. Oh, aleluia, adore a Ele. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Irmão, nós estamos chegando ao final do nosso culto nesta manhã. Queremos adorar a Deus por esse privilégio tão grande. Nós temos aqui algum pedido de oração. Vamos estar orando, agradecendo a Deus. Temos também aqui alguns aniversariantes, né, que estão fazendo aniversário, fizeram neste mês. Nós temos aqui a presença
ou seja, o nome da irmã Maria Helena Loureiro fez aniversário, né? Dia 5. Temos também no dia 6 a irmã Sonilda, que completou aniversário. O Vitor Estecanela também fez aniversário. O irmão Edson. Foi dia 8, irmão Edson? Dia 8. Os irmãos fizeram aniversário, vamos estar orando por ele, pedindo a Deus que venha abençoar. E também lembrando, irmãos, do nosso pastor Valdeni, que também está em casa e está ainda afetado pelo vírus, né, do coronavírus. Vamos estar orando para que Deus restaure a saúde do pastor Valdeni, para ele estar novamente conosco. Glória a Deus, né? Nós oramos por aqui. O tio da irmã Núbia saiu do hospital, né? Nós louvamos a Deus por esta oportunidade. Vamos orar. A irmã Rafaela, irmão, está pedindo oração. A irmã Rafaela também não está bem, juntamente com a sua família. Vamos estar orando, pedindo a Deus que venha estar com providência. Tem mais algum pedido de oração, irmãos? Vamos orar, agradecendo ao Senhor, pedindo a Deus que venha nos abençoar. Lembrando os irmãos que terça-feira nós temos o nosso estudo bíblico. Que os irmãos venham para nós aprendermos a palavra de Deus. Esse trimestre nós estamos estudando sobre a pessoa do Espírito Santo, né? O poder do Pentecoste. Nós louvamos a Deus por essa lição tão maravilhosa. Então vamos aproveitar, aprender mais sobre o Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso querido e poderoso Pai Celestial, nós queremos te agradecer por essa oportunidade, Senhor Jesus, que o Senhor nos concedeu de estarmos aqui nesta manhã cultuando a Ti. Principalmente eu quero apresentar a Ti, Senhor, a irmã Rafaela, irmão Casim, toda a sua família. O Senhor possa estar restaurando a saúde dos Teus filhos também. O pastor Valdeni, irmã Rosiane, estende as Tuas mãos, opera um milagre, restaurando a saúde dos Teus servos. Deus, os aniversariantes, que o Senhor possa estender as Tuas mãos e tocar em cada vida. O Senhor conhece cada coração. Fica conosco nesta semana, abençoa a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém? Faz assim com a sua mão, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e que todos juntos digamos, amém. Amém. Glória a Deus.